Paz do Senhor Jesus, meus irmãos em Cristo, eu gostaria de alertar e passar uma experiência que eu acabei de ter com o Senhor, um sonho, né, sobre o arrebatamento, sobre as pessoas que são deixadas para trás. O início do sonho eu estava inconsciente, né, eu estava aqui onde eu moro agora, onde tudo é cercado, tem cerca elétrica, aparentemente é seguro, né? Mas no sonho havia uma grande confusão na rua, nas lojas, em todos os lugares, e ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Havia uma grande confusão e matança, né? As mulheres eram praticamente sequestradas, eram levadas, estupradas, crianças eram mortas no meio da rua. Era algo terrível, era algo que eu nunca vi em toda a minha vida, era como se fosse uma guerra civil, né? E no sonho, com a confusão toda, cada grupo, cada pessoa, né, grupo de família, ou seja quem for, tentava se proteger contra quem vinha de fora, porque para você andar na rua, para você sair, era impossível, né, no sonho. E a gente tentava guardar o nosso local, tentávamos nos proteger, até mesmo matar quem tentava entrar aqui dentro, né? E havia uma grande confusão. Eu lembro que ali a gente se esforçava ao máximo para não ser atingido, nem deixar ninguém entrar. Mas até que veio uma pessoa com a serra elétrica, né, e um grupo, não era nem só uma pessoa, era um grupo, vinha e tentava abrir o nosso portão, quebrar nosso cadeado, quebrar a nossa, o que a gente tinha colocado ali para se manter seguro, né? E eu lembro que a gente fervia água e quem tentava entrar, a gente jogava a água fervendo nessas pessoas, né? Eu via que no meio da rua as pessoas eram assaltadas, eram mortas e era algo brutal. E todos estavam sem uma explicação que havia acontecido, e parece que pessoas haviam desaparecido, né? E com isso veio o caos, né, ao mundo. O mundo inteiro estava em caos. E no final eu via no sonho, né, que uma pessoa quebrava o portão e conseguia, né, tentar entrar aqui, e eu pulava a janela do segundo andar e saía correndo para a rua na minha mente eu ia para o aeroporto tentar encontrar, né, uma forma de sair daqui de onde eu estou, do estado onde eu estou, né, eu geralmente eu viajo, né, eu conheço outros países no exterior, então eu estava tentando um meio de encontrar uma saída, né, para o meu problema, e sem saber o que estava acontecendo. Inconscientemente eu fui para o aeroporto e eu estava com a identidade, tinha meus documentos comigo, né, e o soldado deixava eu entrar. Havia ali soldados em volta do aeroporto, tentando guardar o aeroporto, né, e as pessoas que tentavam passar por essa guarda, né, não conseguia passar por essa guarda, porque se você não tinha como se identificar, eles não deixavam você entrar, porque parece que as cadeias todas foram quebradas, né, criminosos estavam pela rua, né, e havia matança, havia todo tipo de tudo que você imaginar de ruim, confusão, estava lá fora. Então eu no aeroporto eu tentava achar um lugar para fugir, para ir para um lugar melhor, para ser, para, eu não sei bem, eu estava inconsciente no sonho, mas eu subi, desci a escada e tentava chegar a um local, até que
Eu via que dentro do aeroporto uma pessoa me seguia para me roubar ou para me matar. Eu não sei, mas eu conseguia fugir dessa pessoa e eu entrava em desespero, começava a vir a fome, né? E todas as lojas estavam fechadas. Eu não tinha dinheiro comigo. Aí que eu no sonho, quando eu entrava em desespero, que eu via que não tinha mais saída, né? E havia um grupo querendo me jogar para fora do aeroporto porque já tinha muita gente por ali. Aí o Senhor, no sonho eu ouvia a voz do Senhor e ele me dizia: vou te dar uma segunda chance. Quando ele falava que ia me dar a segunda chance, eu acordava. Mas a alegria era tanta no meu coração quando eu acordei, porque há pouco tempo atrás eu tive um sonho em que eu conversava diretamente com Deus e até postei no YouTube, profecia, vontade de Deus, né? Eu postei esse sonho, que foi um arrebatamento, mas foi um sonho bom. Quando eu voltei do sonho eu chorava, porque eu nunca vi tanta paz, tanta tranquilidade, tanto amor em um lugar tão lindo. E nesse sonho, quando eu voltei agora, né, eu já voltava alegre, porque eu via que Deus estava me dando uma segunda chance, né? E eu acredito que Deus às vezes permite você passar e ter experiência, né, para você contar, para você poder alertar o seu irmão, né? E eu sabendo da, do que Deus tem preparado para a igreja, né, algo tão bonito, e depois acordar de um sonho onde algo tão terrível, né, que vai acontecer. Talvez Deus permitiu que eu passasse por isso para que eu pudesse contar e alertar meus irmãos. Eu me considero um soldado de Cristo, né, eu amo meu Deus de todo o meu coração. E eu vou fazer de tudo para permanecer fiel. Né, eu andei um pouquinho desleixado, né, e eu não entendi o porquê, mas eu acredito que agora eu entendo o porquê de estar desleixado e de ter passado o que passei, e de ter esse sonho, para que eu pudesse ter essa experiência e pudesse dar o meu depoimento, dar meu testemunho. E eu espero que isso ajude a você, e eu te dou um conselho, que vivemos em momentos decisivos, onde até mesmo os fiéis, até mesmo aqueles que são obedientes, aqueles que creem, estão vivendo uma vida meio que inconstante diante de Deus. E o meu conselho para você é: se acerte, obedeça ao Senhor, obedeça às leis, porque algo vai acontecer muito, muito próximo, e isso não é um mito, isso não é uma verdade. E eu gostaria que você se acertasse com o Senhor e buscasse a verdade. Né? Se você é um servo, tenta acertar a sua vida, né? Você conhece a verdade. Se você estiver na igreja errada, né? Busca uma igreja correta. Eu estou numa igreja idônea, onde não se fala em dinheiro, onde não se fala em materialismo, onde não se fala é, em busca de algo afetivo, mas sim em busca de Deus, entendeu? É uma igreja idônea, muito boa, né? Então, se você estiver também no local errado, que está te levando está te afastando de Deus, procure uma igreja, quebra vou dizer, quebre porque às vezes a gente fica com a mente lavada, né, pela doutrina de uma igreja, por um pastor querido que você tem, ou seja, que for, mas que está na doutrina errada. Então, procure se acertar, procure viver a verdade, busque a verdade e deixe Deus te guiar e fazer a obra na sua vida. Amém, irmãos? Essa é a minha mensagem que eu tenho para vocês. Espero que vocês, né, possa passar para outras pessoas também que estão vivendo uma vida nesse momento de cristão, mas em cima do muro, no mundo e lá fora, no mundo e na igreja. Deus não aceita uma igreja que não seja vigilante.
Deus quer uma igreja fiel e vigilante. Então vamos nos acertar, vamos procurar a verdade e servir o nosso Deus de todo o nosso coração, toda a nossa mente, toda a nossa alma. Deus abençoe vocês e se eu puder fazer alguma coisa para ajudar, me deixe saber. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui hoje, eu não sou muito, né, de fazer vídeos e postar, mas esse realmente tocou muito meu coração e eu vou compartilhar com vocês. Essa noite eu tive um sonho, que não foi bem um sonho, foi muito real mesmo. Eu senti em meu coração que eu deveria dar esse alerta para aquelas pessoas que ainda não têm sua vida em Cristo, não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, que ainda não abandonou o pecado, né? E se voltar para Deus, somente para Deus. Eu tive um sonho muito forte mesmo, que eu acordei, o coração palpitava e eu chorava muito, porque foi muito real mesmo, não foi somente um sonho. E eu não. Então, eu estava na minha casa, tava lá na minha casa é num lugar que hoje não é minha casa aqui hoje. E aí meu esposo, o Thiago, tava aí nos fundos, né? E eu tava na sala. Aí eu só escuto o Thiago indo pra rua, porque eu dava de frente assim pra uma avenida, essa minha casa. Ele foi correndo, aí eu olhei assim pela janela, eram as luas, sabe? Eram 3 luas, como se fossem luas de sangue, assim, elas estavam tão próximas, tão baixas, que elas iam se mexendo, né? As 3 luas. Aí de repente eu vejo assim umas pessoas subindo, sabe? Subindo. Aí eu saio lá fora, aí vejo. Aí eu vejo muita gente subindo. Aí as pessoas estavam subindo e tinha muitas pessoas que estavam embaixo e que estavam assim, tipo, mudando de roupa, sabe? Elas estavam vestindo tipo uma capa branca e estavam sendo postas nelas uma pulseira no braço, assim, dourado e um cinto, né? E um cinto. Elas subiam assim, quando elas recebiam esses itens, elas subiam assim mais ou menos um palmo da terra, né, do chão, ficavam flutuando. E um delas foi uma amiga da fé, a Fabi, e as filhas dela. Os outros foram meu irmão e minha cunhada, né? Eles passavam assim naturalmente, estavam felizes, sabe? E aí eu cheguei próximo do meu irmão e fui tentar falar com ele, né? Eu fiz sinal para ele, mas ele nem me olhou. Ele nem reconheceu, nem me reconheceu. E aí o meu sobrinho Júnior tava do meu lado. E aí ele falou assim: "Nossa, esse daí tá acontecendo aquilo que fala na Bíblia, né?" Eu falei: "É, Júnior, o arrebatamento." Aí eu senti meu coração e dizer para ele: "Se ajoelha, entrega a tua vida para o Senhor Jesus." Só que eu não fiz isso porque ali já não dava mais tempo, né? Foi tão forte, eu tava tão desesperada porque eu precisava. Eu queria que a minha família fosse salva, né? Subissem todos. E aí vieram, colocaram em mim uma capa branca, o cinto e a pulseira e os meus outros familiares. E aí tinha umas mulheres falando, o povo tava tudo desesperado, gritando e se lamentando. Por que eu não fiz isso antes? Porque eu não acreditei. Nossa, era muito real mesmo. E muitas pessoas já estavam vestidas de preto, aquelas que não iam naquele momento, né? Então eu peço, família, entrega a vida de vocês para o Senhor Jesus, abandone o pecado, porque foi muito forte, foi muito real. Eu não estava pensando nada sobre isso. E veio esse
sonho foi muito forte mesmo. Aquelas pessoas também. Sonhei também com uma menina que ela deixou de falar comigo. Sonhei com ela também. E assim, foi muito forte, gente. Muito forte. E eu peço, o Senhor Jesus está vindo. O Senhor Jesus tá voltando e não vai demorar. Assim como o nosso inimigo fala que ele tá próximo de chegar. E realmente ele tá próximo de chegar. E assim, eu me senti naquele lugar uma sensação desesperadora, sabe? Eu fiquei com muito medo mesmo. É muito ruim. Então entregue suas vidas ao Senhor Jesus. Abandone o pecado, a mentira, a prostituição. Abandone tudo que possa prejudicar a sua salvação. Tá? Eu senti em meu coração que eu tinha que compartilhar isso. Foi muito forte, foi muito real. Eu estive ali naquele momento do arrebatamento. É muito forte, gente. Não tem palavras para dizer o quanto é. Muito forte mesmo.